vou pregar sobre Cristo e fazer aplicações sobre família. Eu não sei pregar outra coisa a não ser Jesus. E caminhando nessa estrada, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Eu trago o abraço da Quinta Igreja, do Conselho da Igreja, também da minha família. A Fernanda iria estar aqui hoje, mas por conta da perda de uma prima, nós ficamos o dia inteiro por conta de velório, pregação e estar com a família. E eu achei por bem ela não vir, porque estava cansada, cuidando agora dos nossos 3 filhos. Eu vou ler o texto, peço que vocês me acompanhem. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que Deus seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, a Tua palavra nos orienta e a Tua palavra é a verdade para a nossa vida. Eu peço que nessa noite, mais uma vez, esta palavra nos confronte, nos conforte, nos ensine e que o Teu Espírito, que afirma que a palavra é espada dele, rompa os grilhões em nossos corações. E que Ele fale profundamente a nós por misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como uma boa ovelha que eu fui do pastor Eloy, eu amo escatologia. Eu sou apaixonado por escatologia. E nesse ano nós estamos ministrando na Quinta Igreja um curso que vai se tornar um curso de pós-graduação em teologia do Apocalipse. Nas quartas-feiras nós estamos estudando sobre as últimas coisas, sobre o que João viu e recebeu de Deus na ilha de Patmos. Nesses estudos que estamos fazendo, nós já estamos no capítulo 10, entrando no capítulo 11, o que nós temos aprendido é que o livro de Apocalipse é o livro da glória do Cordeiro. É o livro da Escritura que exalta o Cordeiro vencedor sobre as hostes do inferno, sobre o pecado e mais. Exalta Jesus sobre todas as coisas, como Deus cheio de glória, que é o protetor da igreja, o Senhor de todas as coisas, o Rei soberano sobre tudo que existe e sobre tudo que há. No texto que lemos em Romanos, Paulo está na conclusão de um pensamento que se inicia no capítulo 1 do seu livro, ou da sua carta. E a conclusão que Paulo nos apresenta é a conclusão da glória trinitária do Deus que nós cremos. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. E Paulo dá essa glória a Deus por conta da graça revelada em Cristo no poder do Espírito Santo por causa da salvação obtida na cruz. E por causa da necessidade de salvação que nós temos. Alguns teólogos dizem que a carta aos Romanos é, na verdade, uma explicação dos capítulos iniciais de Gênesis. O 2 e o 3 em especial. O apóstolo Paulo toma o relato de Gênesis e toda a Escritura e explica para a igreja a glória de Deus em Cristo e no Espírito na salvação de pecadores.
Por isso toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao Cordeiro que venceu a morte, que venceu o pecado, que governa a igreja e que é o Senhor das nossas vidas. E nessa caminhada de esperança em Cristo, os teólogos reformados, os teólogos que melhor explicam a glória de Jesus, dizem que a teologia reformada, a nossa teologia do século XVI, é a teologia da exaltação de Cristo. Alguns nos acusam de idolatrarmos a eleição, a predestinação. Não! A teologia da reforma é a teologia de um Deus soberano e cheio de glória que salva os pecadores. E este é o centro da teologia reformada. A glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Um Deus soberano, um Deus que reina. Os teólogos reformados ensinam que Cristo é a encarnação do resplendor da face do Deus do Sinai, o Deus soberano, o Deus que reina, o Deus que está agora no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. E essa realidade é reafirmada até por irmãos não reformados que reconhecem o que nós cremos. No sermão que Wesley prega na morte de Whitefield, Wesley diz a seguinte coisa: a teologia do meu amado irmão Whitefield era dar toda a glória que só é devida a Deus e a mais nada. Nada! Nada! E Wesley concordava com Whitefield. Os dois reconheciam que toda glória, todo louvor e toda honra tinha que ser dada a Cristo. E se pensando em família, na soberania de Cristo, na glória de Cristo, no senhorio de Cristo e no amor de Deus, nós nos voltamos para os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Eu sei que vocês já estudaram isso com o pastor Jefferson, mas foi isso que Deus me deu para trazer nessa noite. Eu quero que vocês olhem comigo esses capítulos através da cristologia reformada e bíblica. Porque Cristo está nesses capítulos. O sangue de Cristo pode ser visto nesses versos. A glória de Cristo está aqui. O poder do Espírito está aqui. A graça de Deus está nesses capítulos, nos revelando quem é o Deus que nós servimos. E, com surpresa, nós vemos que essa relação amorosa de Deus Pai, Filho e Espírito com o homem se dá no núcleo familiar, na criação do homem e da mulher. É nesta linda relação, nesta bela relação, que Deus se revela ao pecador, que Deus se revela ao homem, mesmo antes do pecado. E no capítulo 2, nos versos 15, 16 e 17, nós lemos o pacto que Deus faz com o homem, ou os pactos que Deus faz com o homem. O Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim para o cultivar e o guardar, e o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Os teólogos reformados chamam este acordo, este pacto, de pacto das obras. Com Adão, Deus fez um pacto entre duas partes, Deus e o homem. Um pacto que tinha uma relação que necessitava-se de obediência, um pacto de promessa. Porque se Adão não comesse
a árvore, ele viveria, mas se comesse, a morte era certa. A teologia chama esse pacto de pacto teantrópico, um pacto entre Deus e o homem. Cristo está nesse texto. Cristo está nessa realidade, porque Cristo não é um plano B de Deus. Cristo não é uma ideia que Deus teve quando pego de surpresa, com qualquer queda ou desvio humano. Cristo está no Calvário desde a eternidade. Ele não é um plano B. Ele não é um jeitinho brasileiro que Deus dá. Não. Cristo é a revelação do amor de Deus por nós, e Cristo está nesses versos. Nós sabemos muito bem que o nosso pai Adão não cumpriu esse voto de obediência. Nós sabemos muito bem que o nosso pai Adão desobedeceu o eterno. Ele se perdeu pelo caminho com sua mulher, num desvaneio louco de autossuficiência, num devaneio louco de não reconhecer o amor de um Deus que, além de se relacionar com ele, havia o criado, sem necessidade alguma de ter o criado. Mas Paulo diz em Corinto, o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Em analogia ao casamento, comparação, por muitas vezes nós não cumprimos os nossos votos com os nossos cônjuges e nem com os nossos filhos. Nós erramos o alvo. No dia de estarmos aqui, e eu já estive aqui, que dia maravilhoso, que foi me lembrado ali atrás por uma irmã. Eloy prega um sermão extraordinário sobre missionários de Deus. Uma mulher e um homem e uma mulher, que são chamados por Deus para evangelizar o mundo e os perdidos. E pela graça de Deus nós temos cumprido esse chamado, na dependência do Espírito Santo. Mas nós falhamos. Nós não amamos como devemos amar, não cumprimos aquilo que devemos cumprir, e nós caímos. Assim como nosso pai caiu, assim como Eva caiu, e assim como outros da Bíblia caíram, revelando a miséria de cada um de nós sem Deus. Mas a Escritura diz que o segundo Adão, ou que o último Adão, é espírito vivificante. O apóstolo Paulo faz algo que ele faz em outros textos bíblicos, que é unir Jesus ao Espírito Santo no mesmo texto. E isso é da nossa teologia reformada, bíblica, que diz que Cristo está aqui porque o Espírito dele está aqui conosco. Sabe quem te ajuda a obedecer a voz de Deus? Sabe quem te ajuda a fazer aquilo que às vezes você não quer fazer? Sabe quem te move aos desejos da graça redentora no casamento, com os seus filhos, com a igreja, com as pessoas não cristãs? É o Deus que é Espírito vivificante, que cumpriu o pacto da graça. E também as obras que Adão não cumpriu, porque nós temos uma percepção errada sobre a cruz, em muitas ocasiões. Achamos que graça é algo que não envolve obrigações. Envolveu, não a minha e não a sua, mas a de Cristo. Cristo cumpriu tudo que você não é capaz de cumprir. Ele obedeceu tudo que você não é capaz de obedecer. E a morte que ele sofre é a morte que você não era capaz de morrer. Porque ele é espírito vivificante. Eu quero te convidar hoje a descansar na presença operosa do Espírito Santo, para que você tenha um casamento segundo as ordenanças de Deus. Nós sabemos,
A voz de Deus hoje é a sua espada, conforme diz Paulo aos Efésios. Antes de tudo. E eu posso falar com muito amor por essa igreja que tenho. Nessa igreja, apesar das falhas que ela tem, assim como a quinta tem, a quarta, a terceira, a oitava, a Cidade Alta, e qualquer igreja presbiteriana que você for no mundo inteiro, nessa igreja, a espada do Espírito é desembainhada e é pregada e proclamada com amor, com graça, com fidelidade. E é essa espada que vai te sustentar quando o diabo se levantar contra a sua vida. E aí eu caminho para a segunda etapa do texto. No capítulo 2, depois desse pacto, Deus cria a mulher. E a mulher é tentada por uma serpente. E juntamente com seu esposo, que era responsável no pacto, ele era responsável no pacto. Os dois são enganados pela voz de Satanás. E por que eu posso dizer que essa serpente é Satanás? Porque o Novo Testamento diz que é Satanás. João diz em Apocalipse que é a antiga serpente, o diabo. E aí alguns querem inquirir os reformados. Mas se Deus sabia, por que permitiu? E se sabia, por que aconteceu? Não entre nessas questões, fuja disso. Elucubrações vazias, mortas de Deus. Ao Deus soberano, ninguém pede satisfação, Ele faz o que quer para a glória dEle. Nós temos que nos contentar com o que foi revelado. E a revelação de Deus nesse capítulo mostra o diabo entrando na história humana e desgraçando a nossa vida. Aquele casal conversava com Deus face a face no jardim, na viração do dia, meus irmãos. Aquele casal tinha uma intimidade com Deus extraordinária, porque não era mediada. Era algo extraordinário. Mas mesmo assim, sem pecado, e com Deus dia a dia, por quanto tempo? Ninguém sabe, se 100 anos, se 200 anos, se 20 dias. O importante é o fato, Deus estava com eles. E eles caíram, enganados por Satanás, enganados pelo diabo, seduzidos pela voz da serpente, quando tinham ouvido a voz do Eterno. E aqui uma aplicação prática para casais, para filhos, para namorados, para noivos. O nosso tempo é um tempo onde o diabo tem lançado suas falsas promessas de felicidade, como lançou no Éden. Do mesmo jeito, com a mesma voz mansa, com a mesma mentira, que é transvestida de verdade, ele lança as suas garras, como diz Pedro, como um leão que busca alguém para devorar. Nós temos a palavra de Deus, revelada por profetas do Senhor, para guiar a nossa conduta. Não dê ouvidos às vozes do nosso tempo contra a família, que diz diversas desgraças para nós, quanto à educação de filhos, a responsabilidade que homens têm na casa, a conduta que as mulheres crentes têm que ter em suas vidas. Não dê ouvidos às vozes de nosso tempo. Volte-se para a Escritura. Volte-se para a palavra. O texto diz que no meio daquela história horrenda de desgraça, há um reconhecimento. A serpente nos enganou. E diante do engodo da serpente, Deus amaldiçoou aquele animal. Por causa de você, a terra é maldita entre todos os animais. E você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus está aqui. Ele também está nesse versículo, como está em todos esses capítulos. Irmãos, é fato, o diabo continua sendo o inimigo da igreja e da família. Nós não podemos nos esquecer disso na nossa teologia. E eu indico um livro que a Fiel lançou, do Joel Bick, sobre batalha espiritual em um ponto de vista reformado. Compre esse livro extraordinário. Vai te fazer entender que o diabo continua atuando no mundo para desgraçar a igreja em especial. Para atacar aqueles que são filhos da luz e não das trevas. E às vezes, por conta da realidade da investida de Satanás contra nós, nós nos acovardamos por conta da nossa real incapacidade. Nós somos incapazes, é verdade. Diante do diabo, um anjo milenar, mestre e doutorado em teologia, conhece Deus como ninguém aqui conhece, porque esteve na presença de Deus em adoração, segundo a tradição e a Escritura. Nós nos desesperamos ou esbarramos em teologias equivocadas, erradas, não bíblicas, ou nós nos assustamos de um modo tal que entregamos a nossa família, a nossa vida, os nossos filhos às investidas de Satanás. Só que o texto bíblico que nós lemos diz que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo diz que nós pisaremos a cabeça da serpente e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Cristo é o Senhor que vence a serpente, e a vitória de Cristo sobre o diabo é a vitória da igreja sobre o diabo hoje, agora, aqui nesta igreja. Mas que chama a igreja a um ato simples de confiança no poder de Jesus Cristo. Um ato simples, não simplista. Por quê? A confiança em Deus exige que eu e você nos despedamos da confiança em nós mesmos e em nossas forças para dizer: Tu és o Senhor que vence o diabo. Tu és o Senhor que reina sobre as hostes do inferno. Tu és o Senhor que expõe os demônios à vergonha. Não nos esqueçamos. O diabo tem real interesse em destruir as nossas famílias. Não nos esqueçamos, nós temos os instrumentos para a vitória, segundo a Escritura, Efésios 6. Reformados tendem a esquecer da batalha contra o inferno, mas a Escritura não se esquece. A Escritura não nega. A Escritura afirma, só que ela qualifica. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a sua família precisa de liderança que vence no poder de Cristo. No poder de Cristo. Porque Ele já venceu os demônios. Expôs cada um deles à vergonha absoluta na cruz. E Apocalipse é o livro que expõe a vergonha do diabo. Ele é o derrotado. Ele é o zombado. E nós temos que nos apropriar da vitória de Cristo sobre Satanás para as batalhas que temos nas nossas vidas familiares. Não nos esquecendo que elas existem, são reais. Sem nos esquecermos também das nossas próprias responsabilidades. Estamos caminhando para o final. O texto continua e diz que Deus
amaldiçoa o homem, a mulher e a criação. E diz mais, que Deus expulsa o homem do jardim e coloca na porta do jardim uma espada de fogo para guardar o caminho para a árvore da vida. Esse texto é um dos textos que revela quem é o nosso Deus. De modo muito claro, absoluto, inequívoco. O nosso Deus é o Deus que pesa a mão sobre aqueles que esquecessem de ouvir a sua santa voz. As maldições sobre o homem, sobre a criação, sobre o cosmos, não são aquelas que o diabo realiza. Nunca foram, nem serão. O texto bíblico ensina que Deus amaldiçoa o homem, a esposa dele e a criação, porque eles ouviram a serpente ao invés de ouvirem a voz que ele deu àquelas pessoas. E a maldição de Deus sobre a humanidade é a maldição que foi revelada hoje na minha família. Na minha família. A Leila tinha 39 anos de idade. Um filho de 10, uma filha de 12, outra de 19 anos. 6 meses lutando contra o câncer. 6 meses ininterruptos de luta, de batalha. Mas a morte, a maldição sobre os pecadores, veio cumprir a voz de Deus. Veio cumprir o decreto do Eterno. Veio dizer, por conta do pecado, a morte ainda age. E hoje ela agiu. E quando eu cheguei lá no cemitério, a Lavínia me viu e disse, tio. Ela me chama de tio. Já estou velhinho, né, gente? Tio, e agora? Como que eu vou viver sem a minha mãe? Minha mãe é tudo para mim, tio. O Renato vem, diz, tio, minha vida acabou. E no meio daquela cena horrível, de tristeza profunda, de dor, de sofrimento, a única palavra que vinha à minha boca era: Cristo venceu a morte. Alguns pastores estiveram no hospital nos dias em que a Leila esteve internada. O reverendo Rafael, que batizou a Isadora, a mais velha, pela graça de Deus. Eu, o Daniel, outros homens de Deus. E no meio do turbilhão da enfermidade e da morte, a vida em Cristo venceu. Porque em dada oportunidade, por livre e espontânea vontade, ou melhor, por livre e espontânea coerção amorosa do Espírito, a Leila confessou fé pública em Cristo Jesus e confiou nele em meio à morte que era certa segundo aqueles médicos. Por que esse texto aponta a Cristo? Como esse texto aponta a Cristo? Porque segundo a Escritura, ele se fez maldição por nós. Ele disse assim: vocês pecam e vocês morrem, mas eu me faço um maldito para vencer a morte, para que vocês vivam. E como isso pode ser aplicado ao casamento? Irmãos, quantas são as vezes dos nossos casamentos há uma porta escrita fracasso? Quantas vezes nas relações com os nossos filhos há uma porta escrito falta de esperança?
Quantas vezes nas relações entre a família, com primos, com tios, há uma porta escrita: guerra, discórdia. Vale para a igreja também. Mas existe alguém que se tornou um maldito para que a maldição tivesse fim. Toda maldição. Toda maldição. A discórdia, a ira, a desgraça, a falta de paz, a falta de esperança. Por quê? Porque Ele é o Senhor que vence, cheio de glória, de poder, de majestade. Ele reina. E esse Deus vitorioso nos garante vitória sobre os pecados que nos parecem findar com a esperança nas nossas famílias. A Leila foi enterrada hoje 4 horas da tarde. É verdade. E quando foi 5 da manhã, quando eu recebi a notícia da morte dela, eu disse: eu vou ligar lá para o Jefinho, porque eu sei que o dia vai ser pesado. Mas o Senhor disse: não, você vai cumprir a palavra que você deu para Miranda. E vai pregar o sermão que eu falei para você pregar. Você estudou a semana toda para isso. Naquele culto fúnebre, anunciando Jesus que venceu a morte, mais uma vez, eu percebo que é a vitória dele que garante o fim da minha maldição hoje também. E eu tenho, cada dia, que me apropriar disso pela fé, no poder do Espírito Santo. Aplicações finais, queridos, para não cansá-los mais. A teologia reformada, ela preza pela pessoa do Espírito Santo, mais do que todas as outras teologias. Eu estou estudando isso com mais afinco, com alguns projetos. E nós reformados precisamos nos apropriar dessa verdade. Nós, quando confiamos no Espírito, recebemos as vitórias de Cristo na nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa realidade. E confiando em Cristo, no poder do Espírito, segundo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Não a vitória que o mundo prega, ou que o mundo ensina. Não, a vitória que glorifica Jesus. E aqui que eu quero concluir. Nós somos falhos nos pactos que fazemos. Cristo não é falho. Ele cumpre o pacto da graça. Ele vai até a morte cumprir esse pacto. Você tem capacidade para cumprir os seus votos no casamento. Por quê? Porque você é casa do Espírito de Cristo Jesus. É Ele que move em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então confie em Cristo quando você se vê incapaz de ser um marido fiel, uma mulher boa, um filho bom. Creia em Jesus. Jesus, em você eu vou ser o melhor marido do mundo. Em você eu consigo, porque o Senhor me capacita para fazer isso. É a teologia aplicada à vida prática. A realidade de lutas e batalhas contra o diabo e contra o pecado do nosso coração. Cristo vence tudo isso. A segunda questão prática. Jesus venceu o diabo no Calvário. Ele venceu o diabo no Calvário. Ele expôs todo o inferno à vergonha. Ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. E você, um cristão bíblico e reformado, precisa entender que isso é para ser experimentado hoje. Não há lugar mais para opressões satânicas na sua vida, quando você confia na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o Senhor que deu-nos a vitória e nos fez sua casa. Nós estamos unidos a Jesus. Nós somos o seu corpo glorioso, como eu já aprendi nesta igreja.
Não há lugar para covardes no reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos unidos ao cabeça que é Cristo e Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ele reina, Ele comanda, Ele governa, Ele salva. Ele opera. Opera em si e opera através do seu corpo, que é a igreja. E concluindo, Cristo se faz a maldição para que a vida dos que confiarem nele seja uma vida de graça hoje. Não há mais maldição alguma sobre você. Não permita que o diabo te engane, te segue, te espizinhe. Por quê? Porque toda maldição foi lançada no Calvário pelos eleitos de Deus. Toda, não parte de alguma, não alguma coisa, mas toda maldição da lei foi lançada sobre ele por causa dos seus escolhidos. Não há mais peso de pecado sobre nós. Não há mais lei nos encravando num lugar horrível. Nem o diabo tem mais autoridade para acusar a igreja. É isso que Paulo ensina em Romanos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E essa realidade espiritual, bíblica e teológica tem que ser aplicada para a nossa vida familiar, queridos. Às vezes nós estamos fracos, apáticos, porque nos deixamos oprimir e carregamos fardos que Cristo levou por nós na cruz. Por quê? Porque Cristo nos ama com amor imensurável. Um amor insondável, indescritível. Nenhum teólogo é capaz de definir de fato, de verdade, a imensidão do amor do Pai, do Filho e do Espírito pela igreja. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Confiar nesse Deus cheio de glória. O nosso Deus é grande, queridos. Ele é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se cale diante dele. Ele é o Rei soberano sobre tudo. Ele é o Deus da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Em Apocalipse 19, há um texto extraordinário que relata Jesus como aquele que tem em sua coxa um nome escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus cheio de poder e que se revelou a nós por graça. Confie no Senhor. Eu não sei as batalhas que você tem enfrentado na sua família, com seus filhos, na sua casa, mas eu quero hoje afirmar somente isso. Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas. E Ele nos deu o seu Espírito para que vivamos uma vida de poder, graça, confiança. Nele, somente nele, não em nós, porque Ele é o Senhor da igreja. Vamos orar?